O imperador Kemoin tinha originalmente mais de 100 quilômetros de comprimento, mas a sua figura encolheu 1000 vezes, transformando-se numa Piton com apenas dezenas de metros de comprimento. Uma luz aterrorizante irrompeu do que costumava ser sua balança. Os dois olhos do Piton olharam diretamente para Malinda, e seu coração não pôde deixar de palpitar ao ver a expressão implacável neles. A voz de Leilin veio da Piton: "Você já teve o bastante, mas isso não significa que eu tenha. De acordo com o nosso acordo, eu venho para a minha recompensa." Seguindo essas palavras, a imensa Piton repentinamente abriu a boca e abriu um buraco negro. Capacidade inata, devorar-no. No meio dos gritos de dor de Malinda, o imperador Kemoin Keleilin transformou ferozmente no braço do monarca chama ardente. Logo depois, abriu o espaço sem hesitação e escapou. Suas escamas brilhavam com um brilho brilhante e até tinham traços de sangue. Leilin obviamente usou algum tipo de método secreto que permitiu que ele desaparecesse dos sentidos de Malinda quase instantaneamente. As gotas de sangue douradas de repente começaram a espirrar de onde o braço estava quebrado. O sangue pingava no espaço vazio, gota a gota, formando uma grande bola de chamas douradas em um piscar de olhos. Foi só agora que Malinda começou a soltar um grito histérico de gelar o sangue. Como Breya King Don Magus, os danos nos membros não eram considerados um ferimento grave para ela, mas o que Leilin havia usado antes era sua própria habilidade inata, Devour. Ele havia mordido sua carne e devorado sua linhagem. Isso incluía até mesmo uma parte de sua compreensão das leis e de sua alma. Sua compreensão das leis havia sido roubada. A angústia de sua alma sendo rasgada quase fez Malinda pensar que ela tinha voltado ao momento em que ela dividiu sua alma. Foi nessa hora que a consciência do monarca chama ardente, que havia sido suprimida, apareceu repentinamente e desencadeou um feroz contra-ataque. Droga! Droga! Malinda rugiu, e chamas douradas horripilantes se espalharam em todas as direções continuamente. Suas outras perdas ainda eram toleráveis, mas o desaparecimento de sua compreensão das leis e o dano causado à sua linhagem poderia até fazê-la cair na classificação. O contra-ataque pela consciência do monarca chama ardente neste momento a deixou sem tempo para perseguir e atacar Leilin. Ela só podia rugir em depressão e mais uma vez concentrar sua energia em lutar contra o monarca. As chamas de ouro puro gradualmente encheram a região, e até mesmo vestígios de poeira foram queimados até não restar nada. Apenas o gigantesco casulo amarelo dourado no centro ainda pulsava ritmicamente, como se uma fênix estivesse à espera das cinzas. Em um mundo onde as chamas estavam por toda parte, o espaço foi separado como se fosse uma cortina, revelando a silhueta de Leilin. Ele olhou para o seu entorno antes de dar um comando sem hesitação a Alaska, bip. Comece a sequência de conexão. Ativando o portão astral, com a voz de Chip soando, uma enorme porta banhada em chamas azuis se formou lentamente na frente de Leilin, e ele entrou sem a menor situação. O mundo começou a girar com um único passo, e quando ele passou os olhos pelo ambiente mais uma vez, ele já havia chegado ao laboratório na cidade de Deus. Rugidos e gritos fracos ainda podiam ser ouvidos do lado de fora, e Deus City desceu ao caos. Do lado de fora do laboratório, os subordinados do Trovão e Joana de Júpiter estavam em guarda, e tudo parecia imóvel. No meio de uma cena tão desordenada, parecia ainda mais atraente. Alguns civis e tais vieram pedir ajuda de vez em quando, mas foram todos rejeitados sem misericórdia. Os corpos no chão ainda emitiam uma forte aura de morte, efetivamente intimidando os poucos que ainda queriam tentar a sorte. Quanto aos animais biológicos, tendo visto o terror que Leilin poderia trazer, eles fugiram tanto quanto puderam há muito tempo. Se eles criaram desastres em outros lugares não era da preocupação de Leilin. Alguns dos magos da Estrela da Manhã que estavam de guarda viram o portão astral aberto.
Ao ver que apenas Leilin retornou, suas expressões mudaram. Leilin acenou com a cabeça, indiferente. Todo o seu ser então se transformou em um raio de chamas negras que se dispersaram. Em apenas alguns flashes, ele desapareceu no horizonte. Os magos da Estrela da Manhã dos outros poderes olhavam um para o outro com desalento enquanto olhavam na direção que Leilin desapareceu em. Eles eram de número de estrelas da manhã no máximo. Forçar a parada de Leilin era simplesmente uma tarefa impossível, e tendo visto o quão frio Leilin podia ser, eles não se atreveram a fazer nada que o provocasse. No ar, o sangue ainda estava vazando dos cantos da boca de Leilin, mas seu rosto estava cheio de excitação. Aqueles poucos magos da Estrela da Manhã são bastante diplomáticos. Eu não tive que tomar mais nenhuma ação. Aiship, apague todas as memórias e emoções inúteis. Nesse momento, camadas de carne subiram repentinamente do corpo de Leilin, carregando consigo uma compreensão densa das leis do fogo. Sua habilidade devora ainda estava digerindo o braço do monarca. O Aiship operou rapidamente por ordens de Leilin, livrando-se de todas as memórias e emoções inúteis do que ele obtivera. A informação útil foi então processada em pastas especializadas, e a compreensão das leis do Blazing Flame Monarch, a parte mais importante, foi cuidadosamente extraída pelo Aiship em um banco de dados especialmente estabelecido. A parte mais importante, a compreensão das leis, foi obtida. Leilin estava transbordando de excitação. Para ele, não importava quão abundante fosse o tesouro da chama ardente do monarca, isso não era suficiente. A única coisa em que ele estava atualmente interessado era a busca de um reino ainda mais elevado, para o qual o poder das leis era fundamental. Leilin ainda não conseguia acreditar em si mesmo quando se lembrou de como ele havia feito uso de sua capacidade devoradora de absorver a compreensão de leis e memórias do corpo do monarca chama ardente. A alegria e o prazer quase o fizeram romper as barreiras que ele próprio estabeleceu, e receber avidamente tudo que o monarca chama ardente tinha a oferecer. Felizmente, na junção final, ele forçosamente controlou o seu corpo com uma determinação inabalável que era tão forte quanto o aço, e deixou o mundo ferir. Ele não deu nenhum golpe mortal ao monarca chama diretamente, já que ele estava com medo do seu contra-ataque. Independentemente das diferenças entre Malinda e o original Blazing Flame Monarch, com suas vidas sob séria ameaça, havia uma possibilidade definida de uma aliança. De fato, o Ai e as derivações de Chip revelaram que, se Leilin aproveitasse o tempo em que os dois estavam lutando, não haveria nenhuma probabilidade de 10% de que ele pudesse tirar diretamente um deles. A possibilidade remanescente era que ambas as partes se aliassem sob imensa pressão, o que resultaria em Leilin retornar sem conseguir nada, ou mesmo resultando em sua queda. Em tal situação, Leilin, é claro, escolheria o método que estivesse de acordo com seus próprios interesses e partiria depois de obter os melhores ganhos. Embora ele não tenha conseguido se livrar da chama flamejante, fazê-la sofrer algumas perdas foi bom o suficiente. Inicialmente, quando ele estava extraindo a linhagem e as leis da monarca da chama ardente, Leilin quase perdeu o controle de si mesmo, e o Aiship o havia alertado a tempo. Ele estava tão perto de ser uma ameaça à vida do monarca flamejante, o que causaria repercussões imprevistas na situação. Mas, felizmente, tudo aconteceu de acordo com o roteiro de Leilin. Embora seu golpe final tenha feito com que o monarca Flame Flamejante sofresse pesadas perdas, não excedeu a tolerância de Malinda. Por isso, ela não escolheu chegar a um compromisso com o consciente original e, em vez disso, continuou a aniquilar seu maior inimigo. Foi por causa disso que Leilin conseguiu escapar com sucesso. Quanto ao que aconteceu antes disso, Leilin simplesmente zombou de como Malinda convidara Leilin para ajudar. Enquanto sua força da alma era relativamente poderosa, também dependia do que estava sendo comparado. Em face da força da alma de amanhecer do monarca chama chamejante,
Sua força da alma era tão escassa que não valia a pena olhar. Mesmo se ele fosse chamado para ajudar, ele seria apenas um mero soldado que não teria nem mesmo autonomia sobre sua própria força da alma. Sua vida e morte seriam controladas por seu oponente. O que o incomodou ainda mais foi que depois de travar uma batalha tão tumultuada, os itens recebidos dependeriam se a outra parte cumpriria suas promessas e também seu humor. Lei Lin não faria uma coisa tão boba, é claro. No entanto, não achei que apenas o braço do Monarca do Fogo contivesse uma quantidade tão louca de energia. Além do mais, parece haver um mistério escondido no conhecimento e nas memórias das Leões do Fogo. Lei Lin sentiu que seu corpo estava ficando maior, mas na verdade era uma ilusão devido à energia excessiva em seu corpo. Os cantos da boca de Lei Lin se curvaram em um sorriso amargo quando ele se lembrou e passado poucas vezes onde ele havia se transformado no Imperador Kemoin. Não importava o que ele havia devorado antes, nada possuía uma energia tão aterradora. É uma sorte que eu escolhi devorar apenas um braço. Se eu tivesse escolhido engoli-la inteira, tenho medo de que, mesmo que ela não revidasse, eu teria me despedaçado devido a essa força. O olhar de Lei Lin cintilou quando ele mudou sua rota de viagem, sua silhueta se transformando em um fantasma. Essa habilidade foi provocada pela Adrian Force. Não só fortaleceu sua resistência contra a magia, como formou um campo de força ilusório que foi eficaz em esconder seus rastros. Os frutos dessa batalha eram abundantes, tanto que até o todo-poderoso Lei Lin precisava encontrar um local para digeri-los completamente. Lei Lin não esperava que o que ele pensava originalmente fosse um processo simples de digestão acabaria se estendendo por alguns meses. O Monarca Chama Flamejante tinha sua própria marca de poder das chamas, e uma de suas características era que era extremamente concentrado. Isso lhe dava uma dor de cabeça. Um esquilo saltava continuamente, com uma pinha entre as patas, enquanto mordiscava com as suas asas, tão rapidamente quanto um relâmpago. A névoa branca rodeava a cordilheira que se estendia infinitamente na distância. Juntamente com a floresta verde, formou uma cena onírica diretamente de um conto de fadas. Inúmeros corredores formaram uma tela protetora natural sob uma enorme árvore, deixando um espaço bastante grande no interior. Névoa negra encheu o ar aqui, escondendo e isolando o lugar. No meio do nevoeiro, Lei Lin lentamente soltou um suspiro e abriu os olhos. A composição energética de um magus de nível 6 e sua concentração característica é verdadeiramente horripilante. Praticamente toda a carne da chama ardente do monarca era densamente construída pelas mais concentradas leis de fogo, e apenas o processo de digestão exigia grandes quantias de esforço por parte de Lei Lin. Ele ainda se sentia traumatizado ao pensar nisso. De fato, sem a habilidade inata de devorar o Imperador Kemoin, analisar o braço do monarca teria sido um grande problema. Levou tanto tempo para finalmente descobrir. Apenas um momento atrás, Lei Lin não só havia engolido completamente o último vestígio da energia da linhagem sanguínea do monarca flamejante, mas ele também havia resolvido completamente os fragmentos da memória e tornado a compreensão das leis sua.